É um prazer estar com vocês nesta noite de quarta-feira para mais um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus. Hoje, especialmente de modo virtual, tendo em vista os decretos de mobilidade que estão vigendo em nosso estado e praticamente em todo o país. Não podemos congregar de modo presencial, mas estamos de modo virtual aqui para juntos louvarmos e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Quero dar meu boa noite a todos aqueles que nos assistem e que, de antemão, convido a juntos cantarmos o hino de número 360, Fixa Teus Olhos no Mestre. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do quiserem a nave tragar, e as vagas do pontão içado quiserem a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a mirar.
Bom, com a palavra agora o nosso pastor Nivaldo Julião, que conduzirá a mensagem dessa noite. Ok. Uma boa noite a todos. Que alegria podermos estar juntos, né, neste culto para louvar e adorar o nome do nosso Deus, né? Que alegria porque você está aqui em nosso canal. Seja bem-vindo. Você que está conectado com a gente, você que já louvou o nome de Deus, você que já está com o coração aberto, que a graça de Deus, de fato, esteja sendo derramada na sua vida. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Continue sempre entrando aqui no nosso canal e buscando, de uma forma muito especial, ouvir, de fato, a palavra de Deus. Eu quero convidar você para darmos uma olhada em uma história que fala ao nosso coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Muito bom tê-lo com a gente nesta noite. Uma coisa certa, Deus tem uma bênção reservada para você. Lucas, capítulo 5. O nosso personagem dessa noite, ele não conseguia caminhar. Ele tinha uma paralisia do corpo, mas havia também uma paralisia espiritual. O nosso personagem tinha no coração um desejo, o desejo de ser alcançado pela graça de Deus e de ter um encontro com Jesus. Lucas, capítulo 5, versos 17 em diante. Ali na cidade de Cafarnaum, um homem é alcançado de maneira maravilhosa pelo poder de Deus. Lucas, capítulo 5, versos 17 em diante, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, que alegria poder abrir a Tua palavra, a Tua carta de amor, e poder mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, esteja abençoando a cada um de nossos irmãos convidados, todos aqueles que estão agora no canal junto conosco, te adorando. Fala ao nosso coração, de uma forma muito especial, que o Teu Espírito Santo esteja impressionando a nossa mente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. O texto diz que era um daqueles dias que, de fato, entraria para a história. Jesus, o texto diz que ele estava ensinando. Havia uma multidão, né, que sempre o acompanhava. Por onde Jesus passava, ele deixava a sua marca, a marca de esperança, a marca de compaixão, a marca de graça. E o texto diz, termina o verso 17, dando um destaque, dizendo assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Você conhece alguém que precisa de cura? Você conhece alguém que necessita ser alcançado pelo poder de Deus? Você conhece alguém que enfrenta algum tipo de dificuldade, que está lutando com alguma enfermidade, com alguma doença? Deixa-me dizer uma coisa: em Cristo há boas novas, em Cristo há esperança, em Cristo há esperança e certeza de que nele somos alcançados pela graça de Deus. O texto diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Acompanhe um pouco mais dessa história. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico. Jesus estava ensinando. Havia alguns mestres, alguns fariseus que estavam ali. Mas agora a cena nos apresenta um outro personagem. Outros personagens. Vieram, então, uns homens
trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas havia uma multidão dentro da casa. Havia uma outra multidão do lado de fora. E por mais que eles tentassem, aquele paralítico percebia que havia um impedimento. O que aqueles homens mais queriam era colocar aquele paralítico na presença de Jesus. O que o paralítico mais queria é estar ali com Jesus. Mas havia uma multidão, haviam pessoas dentro e do lado de fora da casa. E o texto diz, e não achando por onde, verso 19, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, aí veio uma ideia surpreendente. Diz que eles subiram ao eirado, no ponto mais alto da casa, e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Olha que cena impressionante, impactante. Nenhuma multidão foi capaz de impedir de que aquele homem pudesse ter um encontro com Jesus. Nenhuma multidão seria a causa para que ele não pudesse ter uma entrevista com Cristo. O texto diz que eles resolveram subir ao eirado, o ponto mais alto da casa, e ali conseguiram descer o homem, abrindo agora um buraco lá no telhado, por entre os ladrilhos, e eles então colocaram o homem agora diante de Jesus. Todos param, olham a cena, são impactados. Havia uma alma sincera, que tinha no coração esperança e desejo de ter um encontro com Cristo. Paralítico, com o coração apertado, o que ele mais queria era receber o perdão. O que ele mais queria era poder estar com aquele que ele tinha escutado falar, aquele que curava pessoas, aquele que era compassivo com pecadores, aquele que recebia pecadores, aquele que transformava vidas, aquele que tinha uma palavra de esperança para almas desesperadas. E o texto nos diz que Jesus viu a cena, verso 20, vendo-lhes a fé. Jesus que conhece o meu coração e o seu coração, Jesus que conhecia o coração deles, diz assim, vendo-lhes a fé. Eles criam, eles confiavam que, de fato, Jesus era a única esperança daquele paralítico de Cafarnaum. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. As palavras iniciais que Jesus dirige para aquele paralítico era o que ele mais necessitava. Jesus não começa curando, interessante, né? Fazendo aquela cura física, mas o que ele mais precisava inicialmente era receber a graça perdoadora de Deus. O que ele mais precisava naquele momento era ter paz no seu coração. O que ele mais precisava, de fato, naquele momento, era ter alívio daquele fardo de pecado que ele carregava. E é interessante, a primeira coisa que Jesus oferece era o perdão. Porque o discurso, na hora que Jesus estava falando ali com eles, foi interrompido. Jesus contempla a cena, vê a fisionomia daquele paralítico, olha para aqueles homens que estão com um olhar silencioso, fazendo um pedido para Jesus. E Jesus percebe que naquele paralítico o peso da culpa estava pesando. O peso da culpa incomodava realmente. Mas quando Jesus diz assim, homem, e diz assim, homem, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados os teus pecados,
aí agora, em lugar do desespero, vem a alegria. O sofrimento físico do homem agora não importava mais naquele momento. Todo o seu ser agora estava transformado pela palavra de poder de Cristo. Lembra daquilo que a gente leu no início? Lá no verso 17, no final do verso, e o poder do Senhor estava com ele para curar. O homem estava demasiado feliz para falar alguma coisa. Ele estava muito feliz. Finalmente, ele recebera o perdão para os seus pecados. Estava tão feliz agora, ali deitado diante de Jesus. Mas, por incrível que pareça, diante desse milagre que estava acontecendo, aqueles líderes que ali estavam começam a murmurar. Eles começam a se queixar. Versos 21 em diante. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo assim: quem é esse que diz blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Veja agora a atitude deles diante de um milagre. Uma vida estava sendo alcançada pelo poder de Deus. Aquele paralítico, sofredor, aquela pobre alma agora foi alcançada pela graça de Deus. Estava salvo, perdoado. Ele agora estava feliz porque teve um encontro com Cristo. Mas aqueles homens estavam murmurando e criticando. Qual foi a atitude de Jesus? Dá uma olhada no verso seguinte, verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Por que vocês estão pensando mal em vosso coração? Então, Jesus continua o diálogo agora com eles e diz assim: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual é o mais fácil? Eles não respondem. O texto de Lucas diz aqui que eles mantêm o silêncio. Jesus, então, agora, olhando para eles, continua: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então ele diz ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele que tem poder para curar alguém que está enfermo é o mesmo que tem poder agora para perdoar pecados. Jesus tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele é divino, ele é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E agora ele diz: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus havia perguntado qual que é mais fácil. Eles poderiam questionar as palavras de Cristo, como questionaram, estavam murmurando e se queixando no coração. Mas agora Jesus demonstra que ele tem poder para perdoar. Essa é a sua missão. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para perdoar pecadores como eu e você. E agora, aquele paralítico, ele ouve a ordem de Jesus, o comando de Cristo. E o verso 25 começa de maneira extraordinária dizendo: imediatamente. Aquele homem, ele creu. Ele creu realmente no poder restaurador de Deus. Ele encontrou em Cristo a cura para a alma, como também a cura para o corpo. Ele necessitava de saúde espiritual. Mas agora, quando Jesus dá a ordem para ele se levantar, ele creu. Ele não duvidou.
ele agora recebeu em seu coração a palavra que era a palavra restauradora. Então, a paz de Cristo toma conta do seu coração. Mas agora, essa paz lhe dá agora vigor para sua mente, saúde para o seu corpo. E agora ele crê. E o texto diz que com muita fé e de maneira imediata, dá uma olhada agora, o verso 25 diz assim, imediatamente ele se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ele percebeu agora que, de fato, ele tinha sido alvo de um milagre de Deus. O seu coração estava em paz. Seu coração estava feliz. Ele tinha paz em seu coração. Ele havia sido perdoado. O fardo de pecado, de culpa, de angústia havia sido removido. O desespero deu lugar agora para alegria, esperança e certeza da vida eterna em Cristo. E ele se levanta, toma o seu leito, que ele tinha permanecido deitado durante tanto tempo. Ele caminha agora com passo firme, né? Desembaraçado. Dá para imaginar a cena? Alegria e esperança. Achavam-se impressos, né? Em cada traço ali, né? Na expressão do rosto daquele paralítico. Agora, o texto diz que ele está glorificando a Deus, reconhecendo que ele, de fato, foi restaurado pela graça do Senhor. Falo para alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Falo para alguém que precisa ser alcançado pelo perdão divino. Sabe de uma coisa? Deus está pronto para perdoar a mim e a você. Devemos fazer como o paralítico, devemos ir a Jesus. Não devemos deixar que a descrença tome conta do nosso coração, mas devemos nos apegar a Cristo, porque Cristo é a nossa única esperança. Cristo é a nossa única saída. Jesus é aquele que eu mais preciso, que você mais precisa. A nossa maior necessidade é de Cristo na nossa vida, em nosso coração. A nossa maior necessidade é daquele perdão que ele ofereceu ao paralítico. A nossa maior necessidade é permitir que Jesus entre na nossa vida e ele, então, nos dê aquilo que nós mais precisamos: o perdão, a paz, a esperança, a graça que salva, a graça que transforma e que nos oferece uma nova oportunidade. Sim, Jesus é aquele que está pronto para oferecer a mim e a você esperança, perdão e vida eterna. Veja como termina essa história. Verso 26. Todos ficaram atônitos. Eles estavam impressionados. Estavam boquiabertos com o que tinha acontecido. Houve grande alegria naquela casa onde Jesus estava. Grande alegria. E agora eu fico imaginando a alegria que houve quando o paralítico voltou para casa, voltou para a sua família, voltou para os seus parentes, para os seus vizinhos. A alegria que tomou conta do coração daqueles homens que tinham levado o paralítico até Jesus. Não há alegria maior do que você ir até Jesus. Não há alegria maior do que você estar na presença do Senhor. Não há alegria maior do que receber o perdão de nossos pecados e ter o fardo do pecado removido da nossa vida e agora andar com Cristo, sabendo que somos em Cristo
pecadores perdoados. Porque Cristo agora tomou o maior fardo do universo, o fardo dos meus e dos teus pecados. E agora ele foi crucificado ali na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter uma nova história. Sabe de uma coisa? Eu e você também podemos, nessa noite, glorificar a Deus. Eu e você também podemos glorificar a Deus pelo perdão que nos alcança. Por esse perdão que nos oferece uma nova chance. Por esse perdão que alcança a nossa vida. Por esse perdão que nos oferece paz. Por esse perdão que nos coloca em harmonia com Deus. E nos coloca agora submissos à sua palavra. Que nos coloca agora em harmonia com a vontade do Senhor. O texto diz ainda, no verso 26, todos ficaram atônitos. Eles davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Sim, ali estava o Filho de Deus. E eles terminam dizendo, hoje vimos prodígios. O paralítico glorificou a Deus, mas não apenas ele. A multidão também estava glorificando a Deus. A família agora do paralítico, que recebe o paralítico curado agora, aquele paralítico que saiu de casa levado pelas mãos de amigos, ele volta agora caminhando, com passos firmes, dando glórias a Deus, com uma história para contar. O Filho de Deus, aquele que tem autoridade de perdoar pecados, ele também curou a minha vida. Ele também me alcançou. Agora, uma multidão estava dando glórias a Deus, dizendo assim, hoje nós vimos prodígios. Hoje ainda, Deus também pode fazer um milagre na sua vida. Hoje ainda, o perdão de Deus pode ser a sua experiência. Hoje ainda, você pode ter um encontro com o Senhor. Sabe de uma coisa? Deus está nos fazendo um convite com essa história. Ele nos faz um convite para aceitar o perdão de Deus, para permitir que Jesus entre na nossa vida e que ele possa escrever agora uma nova história. Perdoados, transformados, salvos por Jesus. Jesus é o teu Salvador? Eu creio. Jesus já perdoou você? Eu creio que você já aceitou o perdão dele. Porque ele está disposto a perdoar todo e qualquer pecador que se dirija a ele em busca de graça, de paz, de esperança e de perdão. Hoje agora é tempo de abrir o coração e permitir que o perdão divino alcance a mim e a você. Por favor, não fique carregando como um paralítico um fardo de pecados. Ele, Jesus, ele é aquele que veio e ele carregou na cruz do Calvário o fardo de nossos pecados. Ele assumiu a nossa condenação e nos oferece a oportunidade de vivermos como filhos e filhas de Deus, perdoados em Cristo, para viver uma nova vida e andar com Ele. Hoje é a sua oportunidade. Aquele dia foi a oportunidade do paralítico. Aquele dia foi a oportunidade dos amigos do paralítico que expressaram e demonstraram fé em Jesus. Hoje é a minha e a sua oportunidade de demonstrar fé em Cristo, de demonstrar gratidão por seu perdão. Hoje é a chance que Deus está nos oferecendo para que eu e você possamos abrir o nosso coração e permitir que a sua graça nos alcance. Sim,
eu e você não precisamos temer nada. Ele está nos convidando a aceitar o seu convite. Você vai dizer sim? Você vai dizer sim para o convite divino? Jesus está hoje nos convidando. Foi ele que tinha impressionado o coração daquele paralítico. A graça de Deus alcançou aquele paralítico lá na casa dele. O Espírito Santo o moveu para que ele pudesse sentir o desejo de ter o encontro com Cristo. E hoje você reconhece que Deus também está movendo o seu coração para que você possa ir a Jesus? Eu não sei qual é a luta, o sofrimento e a dor que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa, faça como um paralítico, como aqueles amigos, vá até Jesus. Quando eu e você nos dirigimos até Cristo, é porque nós reconhecemos que Ele é a nossa única esperança. Só Ele pode satisfazer as nossas mais profundas necessidades. Ele tem poder de restaurar a nossa saúde. Ele tem poder de repreender a doença. Mas lembre-se, acima de tudo, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Nele nós encontramos a certeza de uma nova vida. Nele nós encontramos a certeza do que o perdão é real. E eu e você podemos fazer como o paralítico, glorificar a Deus, como a multidão. E podemos hoje ter essa experiência com Deus. Você crê? Diga para Deus hoje: Senhor, nessa noite abro o meu coração. Confesso a Ti os meus pecados. Te louvo porque o Teu perdão me oferece uma nova oportunidade, uma nova chance. Como um paralítico, quero Te glorificar. Quero experimentar a paz do céu. Quero ter a alegria de andar em Teus caminhos. Como um paralítico, quero ser uma testemunha viva do Teu amor e da Tua graça. Por isso, Senhor, entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Aceito o Teu perdão. Transforma o meu ser pela Tua graça no nome de Jesus. Que essa seja a sua oração. E que você possa dizer para Deus agora que você não teme as lutas dessa vida, mas que você sabe que em meio às lutas que nós temos, em meio às tentações, em meio aos sofrimentos e às batalhas, em meio às dores que muitas vezes enfrentamos, em meio muitas vezes às tentações e muitas vezes quando temos que enfrentar uma batalha contra o pecado, temos um Deus que não nos deixa sozinhos e podemos contar com Ele. Por isso, eu queria te convidar agora para que você possa demonstrar a sua confiança e fé nele, fazer como paralítico, glorificar a Deus cantando o hino Ó não temas, sou contigo. Nós vamos cantar esse hino agora. E eu quero convidar você a cantar esse hino com todo o seu coração, confiando em Deus, dizendo: ó, não temas, sou contigo. Sim, Deus é comigo e com você. Que o seu coração esteja aberto enquanto você louva o Senhor.
ser. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, vou olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio em sua direção. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Amém, né? Louvado seja Deus, né? Oh, não temas, sou contigo. Creia, né? Lembre-se de uma coisa: quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, eu e você podemos volver o olhar ao nosso piloto e então podemos cantar, né? Oh, não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos do nosso coração, de todo o nosso coração, pela tua graça. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. Queremos te louvar pelo teu perdão, o teu perdão que nos traz esperança, que nos traz paz, a paz do céu. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que transforma. O Senhor que tem poder para curar fisicamente, é o mesmo que tem poder para perdoar pecados. Por isso, entregamos a Ti toda a nossa vida, todo o nosso ser. O Senhor nos conhece, sabe aquilo que precisa ser mudado em nós. Transforma, Senhor, todo o nosso ser. Transforma a nossa vida. E assim como o paralítico de Cafarnaum, que teve um encontro contigo, que cada dia da nossa existência nós possamos sempre ir até o Senhor. E na tua presença, recebermos a bênção que tanto necessitamos. Acima de tudo,
a bênção da salvação. Confiamos em Ti, colocamos a nossa vida, mais uma vez, no Teu altar, em Tuas mãos. Salva-nos, perdoa-nos e, acima de tudo, Senhor, nos prepara para o Teu reino, para que por toda a eternidade possamos glorificar o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nossa gratidão por sua companhia e até o próximo culto, né? Pela graça do Senhor. Deus seja contigo.